Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor, quem é você, para quem não conhece, a sua história, com o que o senhor trabalha. Se ligar, o som sai, né? Amém. Boa noite, queridos. Satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Cláudio Apolinário, como já dito aqui. Tenho meus 47 anos de vida, casado com a mulher mais linda do mundo. É porque ela está aí, eu tenho que falar, né? Senão pega mal, né? Então, casado com a mulher mais linda do mundo, pai de Carol, Gabi e Lucas, meus 3 filhos. O meu filho mais novo, 23 anos, o Lucas, a Gabi, 26, 25 e 20, não, ó, agora deu nó. É porque o Lucas acabou de fazer 23, eu confundo, que é 22, 24 e 26. Então ficou 23, 24 e 26 agora. Acertei? Certinho? Amém. Eu só não posso errar o CPF dela e a data de nascimento. Se eu errar, é crise um mês. Mas pai de 3 filhos, o Lucas agora já querendo casar. Eu não sei para que casar, eu acho que é uma bobagem, né? Mas ele quer casar, então está noivo, quer casar. Então pai, que mais? Desejoso por um cachorrinho. Então eu estou pleiteando isso com ela. A gente está numa briga para eu conseguir meu cachorrinho. Servo do Senhor, nasci no chamado berço evangélico, então nasci na igreja durante os meus 47 anos de vida, graças a Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sou pastor da Igreja Bíblica Vida, hoje diretor da Rádio Vida, apresentador dos debates, apresentador do Questão de Opinião e hoje candidato a deputado estadual. O meu pai, Carlos Apolinário, foi alguém que viveu muito na política, 30 anos de vida pública, graças a Deus uma vida ilibada, e isso que hoje me leva, inclusive, a pleitear um cargo na Assembleia Legislativa. O que mais que eu tenho que falar? E agora? Tá bom já, não tá? Então, o seu contato tá ótimo. Ela falou do seu filho aí, eu casei nova, hein? Amém. Eu também casei. Eu tinha 20, ela tinha 19. Nossa, então, ele queria já ter casado, entendeu? Eu falei assim, não, filho, mas eram outros tempos. Agora tem que esperar mais um pouquinho. É diferente. Mas o senhor falou que o seu pai foi do meio da política, Isso. Então o senhor tem contato desde cedo. Então, vamos começar do zero, o assunto, né? O que a gente pode dizer que é a política de fato e o que ela influencia no nosso dia a dia? Porque, assim, a gente tem, o que eu sinto hoje, principalmente da juventude, não sei se o senhor vai concordar, a gente tem metade que é muito militante e uma metade que é muito desinteressada, que isso não tem jeito, ou isso não influencia na minha vida. Então, o que é a política de fato e como que ela influencia no nosso dia a dia? Legal. Se eu for o significado de política vem de polis, então seria a organização de cidades. Mas de forma prática, eu me lembro de uma frase do meu pai, ele dizia o seguinte: política é conversa, o resto é conversa. Então, ou seja, política é o ato de você organizar algo, organizar uma cidade, organizar um país, organizar um estado. Então, a política, eu diria que ela é absolutamente fundamental. É impossível viver sem política, porque a política é a arte de você negociar, é a arte de você chegar num denominador comum. Se você não tem política, o inverso disso é guerra. Então, ou seja, a gente vai viver de uma anarquia. Então, a política ela é o organizacional. E eu entendo que é fundamental a gente tratar de política, e você foi, para mim, cirúrgica, né, facas tramontina. A gente tem exatamente esses dois públicos. A gente tem um público que é absolutamente militante, interessado, e você tem um outro público que é totalmente desinteressado, não quer saber de política. E eu diria que o pior é esse segundo. Por quê? Porque esse segundo grupo que não quer saber de política, ele vai ser governado por quem gosta. E se essa pessoa que gosta, ela é uma pessoa que tem uma índole errada, que tem um caráter errado, que tem um caminho errado, naturalmente vai fazer leis que você vai ter que obedecer. Então hoje tudo é política, tudo. Aqui é uma igreja? Aqui é uma igreja? É uma igreja. Mas quem disse que aqui é uma igreja? Quem diz? A Constituição, a gente... A Constituição diz... Deus... Ok, mas não, o que Deus diz sobre a igreja é o corpo de Cristo reunido. Então, o corpo de Cristo não precisaria dessas 4 paredes, concorda? Perfeito. Agora, a política diz que você precisa. Então, a política, na Constituição, lá está definido a crença religiosa. Então, hoje o que nós somos, com um CNPJ, então não tem como ser igreja para o Estado sem ter um CNPJ. Quem definiu isso? Foi a política. Então, se nós não tivermos bons políticos, a gente vai ser regido por leis ruins. E é muito interessante a colocação do senhor, falando já de igreja. E aí, até uma pergunta, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram durante a semana, e foi uma pergunta que veio,
E às vezes acaba sendo um debate geral. A igreja ela deve ou não se envolver em política? Qual é o limite que a igreja... Existe um limite que a igreja deve se envolver? O que o senhor pensa a respeito disso? Belíssima pergunta. Por um bom tempo, e aí eu vou sair da política um pouco para voltar para a política. Por um bom tempo, a igreja disse o seguinte: cristão não pode ser advogado. Eu sou advogada. Olha aí. Mas aí a colocação, a igreja acertou nisso lá atrás? Não, ela errou. Porque nós temos que estar em todas as áreas, o cristão tem que estar em todas as áreas. Lá atrás também dizia o seguinte: não, o crente não pode assistir televisão. E automaticamente a televisão foi dominada por quem não deveria. Na época de início de internet, eu me lembro que eu fiz um debate no rádio, e no debate perguntava se a internet era de Deus ou do diabo. E acredite, teve lá um casal que defendeu cabalmente que a internet era do diabo e ainda disse que o www era o 666. A pessoa falou isso com muita convicção. Um ano depois, ela voltou no debate. Ia lá no debate, ela foi fazer o debate. Quando chegou no final, seus dados de contato, visita o meu site, www. Aí ela deu o site. Porque ela entendeu que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A política é a mesma coisa. Por muito tempo, a igreja disse o seguinte: a igreja não se envolve com política. Então, acho que a gente tem que fazer uma delimitação nesse ponto. A igreja deve se envolver com política? Eu entendo que sim. O que eu entendo é que a igreja não pode se comprometer com a política. Qual é a diferença entre se envolver e comprometer? Comprometer, eu vendo, por exemplo, como igreja, como pastor de igreja, eu vendo o voto da minha membresia, como se fosse voto de cabresto. Então, peraí, olha, eu tenho lá 100 membros, 200 membros, 300 membros, olha, então me dá o teto da igreja que eu voto, que eu ponho todo mundo para votar em você. Aí é comprometimento. Esse comprometimento eu sou radicalmente contra. Eu entendo que as pessoas são livres, a igreja precisa conscientizar. É aí que eu acho que é o ponto. A igreja tem que se envolver. Isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns. A absoluta maioria das igrejas não fazem, não quer envolvimento nenhum. Só que a gente corre um grande risco, não se envolvendo, não tratando o assunto de forma clara, não tendo um papo reto. Não tendo um papo reto, as pessoas acabam se perdendo e sendo, inclusive, doutrinadas, sem saber o que a igreja, o que a Bíblia pensa sobre isso. Então, se a gente pegar a própria Bíblia, a gente vai ver Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego, Abdinego, a gente vai ver José de Arimateia lá no Novo Testamento. Jesus morreu, correto? Estou certo? Me ajuda aí, se eu estiver errado, você me ajuda, tá? Jesus morreu, ok? Quando ele morre, ele estava lá na cruz, tiraram ele da cruz. Uma pessoa foi lá para pedir o corpo de Jesus. Quem foi? José de Arimateia, que a Bíblia chama ele de senador honrado. Então, ele era membro do Sinédrio. Pedro, se fosse lá para pedir para Pilatos o corpo de Jesus, ele nem entraria no palácio. Agora, quando anuncia, não, peraí, o senador está aí, o governador mandou entrar. Quando ele entra, ele pede o corpo. E aí eu tenho até uma sacadinha do meu pai que ele fala, que não está na Bíblia, mas quando ele pregava, ele dizia o seguinte, falou assim, olha, quando o José de Arimateia foi lá pedir, Pilatos deve ter olhado para ele e disse o seguinte, pô, mas espera aí, o seu túmulo, você nunca usou ele está um túmulo virgem, está novinho, você vai colocar Jesus lá, você vai perder o túmulo para sua família? E que José de Arimateia teria respondido, repito, é apenas uma indagação dele, uma colocação dele, ele teria respondido, não, fica tranquilo, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar e o túmulo volta para mim. Aleluia. Dançou porque não ficou para ele, né? Está lá até hoje. Exatamente. Mas e aí falando um pouco mais da questão técnica, já que a política ela influencia diretamente, que é isso que a gente entendeu até agora, no nosso dia a dia. 100%. E a gente, como igreja, a gente tem que ter o caráter informativo e se posicionar também em determinados assuntos, porque a gente entende que o mundo tem se posicionado muito e muito forte em algumas questões. Qual é hoje, então, a forma, né, o sistema político do Brasil e como ele funciona, né? Já vou até adiantar muito, porque muito se fala sobre democracia, né? Que é o regime brasileiro. Como é que funciona na prática isso, já que o senhor tem a vivência dos bastidores? Vamos lá. Na realidade, nós somos uma república federativa do Brasil. República e o federativo, pelo fato de ser federações, serem estados, então são 26 estados mais o Distrito Federal. E que nós temos um sistema chamado presidencialista. Então, o presidente da República é o órgão executivo. Então, dentro da estrutura política, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário dentro da estrutura brasileira. Esses poderes funcionam com o presidente da República, que é o executivo, ele executa, ele pode mandar propostas para o Congresso Nacional que aprovam ou reprovam. O Congresso Nacional, que é o poder legislativo, o Congresso Nacional é formado por Câmara Federal e
Senado da República, eles votam os projetos, mandam para o governo federal, para o Executivo pode negar essa lei, ele fala, não, eu vou vetar esta lei, e depois volta para o Congresso ele pode derrubar esse veto. Então isso dá o que a gente chama de equilíbrio entre os poderes. E temos um terceiro poder, que é o Judiciário, que é formado por Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e as demais instâncias são praticamente 4 instâncias. E que esta justiça, ela deve, ou deveria pelo menos, a gente não tem visto isso muito no Brasil recentemente, mas deveria apenas interpretar a Constituição. Hoje o que a gente vê é um desequilíbrio, por isso que a gente vê esse monte de briga acontecendo entre o presidente da República e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não tem respeitado alguns limites, que a gente usa o termo de jogar nas 4 linhas da Constituição. Então não tem respeitado esses limites. Mas o que deveria haver, e este é o sistema do nosso país, é este equilíbrio entre os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí, se fala muito também, a gente comenta muito nos bastidores sobre a importância do presidente, e muita coisa as pessoas colocam na conta do presidente, sem se preocupar que, na verdade, não é o presidente que cria uma lei, né? Isso acontece muito. Então, acho que, particularmente, eu acho que o voto de deputado para vereador, para senador, é tão importante quanto, se não mais importante, do que o voto para presidente, não é? Nós cometemos um grande erro quando nós acreditamos que, se nós conseguirmos conquistar um cargo executivo, presidente da República e governadores, basicamente, o restante é legislativo, que nós teremos, então, um governo equilibrado. Não, se nós não tivermos uma estruturação dentro do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas, ou no caso de uma eleição de prefeito, de vereadores, que deem base de sustentação ao governo, né? Repito, prefeitos, governadores e presidente da República, automaticamente ele não governa. Se nós pegarmos o presidente Bolsonaro hoje, ele tem uma grande dificuldade, porque ele tem hoje um Congresso Nacional que é absolutamente corporativista e que está ali para defender os seus próprios interesses. Então, automaticamente, ele não tem base para conseguir votar tudo aquilo que ele precisa. E aí nós temos, dentro do Congresso Nacional, se nós puxarmos um pouco na história, a gente vai verificar, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, que se falava já dos mensalinhos, mensalão. O que era isso? Pagar para deputados para que se votassem aquilo que o governo quer. Então, quando você toma uma decisão de não negociar, a briga está formada. Porque, peraí, eu mamei esse tempo todo, e agora eu não tenho mais o direito de ter aquilo que eu recebia, embora era por fora, era ilegal. Tanto que hoje eu sou um dos defensores, não sou sozinho, que defende colocar a corrupção como crime hediondo. Ou seja, uma vez pego em corrupção, é crime hediondo e vai ser penalizado. Ou seja, e uma vez praticada a corrupção, não tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não. Tem que ser julgado e passado por todas as instâncias para que nunca mais faça. Então, hoje é o problema que a gente vive. As pessoas, se eu perguntar em quem você votou, você e vocês, em quem votou para a presidência da República na eleição passada, todo mundo acredita que vai lembrar, sim ou não? Não precisa responder para quem foi, mas vocês vão lembrar, correto? Agora, se perguntar para quem votou para deputado estadual e federal, vocês lembram? De verdade, sim ou não? Quem não lembra, levanta a mão. A maioria não lembra. E veja, é importantíssimo a gente saber, porque veja, se eu não sei em quem eu votei, eu também não sei o que ele defende. Eu não sei nem quem ele é. Eu já encontrei pessoas que foram votar, normalmente as pessoas até de mais idade, o que eu entendo como uma irresponsabilidade, de mais idade ou de menor idade, mas de uma irresponsabilidade, que a pessoa ir para a urna e ela votar no papelzinho que ela encontrou no chão. Ela vai para a escola e lá na escola ela encontra o papelzinho jogado. Então, primeiro, boca de urna hoje é proibida, não se pode fazer boca de urna. Então, um candidato que ele vai na hora da eleição e joga o papel dele na rua, ele está sujando a cidade, e ainda está descumprindo a lei, porque a lei diz que é proibido fazer boca de urna no dia da eleição. Espera aí, se eu olho um papelzinho desse no chão, e esse camarada, antes de entrar, ele está agora para se eleger, ele já está fazendo dessa forma, ele vai ser um bom político, sim ou não? Pô, já está na cara que o cara vai ser bandido, pô. Ele já está disposto, antes de entrar, a desfazer das regras. Vou te dar um exemplo. Dia 16 agora é o dia que começa a campanha eleitoral. Então, a partir do dia 16 agora de agosto, que vai ser na terça-feira, salvo engano, terça ou quarta, é permitido fazer propaganda eleitoral. Então, a partir daí eu posso pedir voto, eu posso dar o meu número e assim por diante. Gente, eu conheço candidato que já está disparando número nas listas aí de WhatsApp. Espera aí, se a lei diz que é só depois do dia 16,
Se eu estou fazendo isso antes, eu já estou descumprindo a lei. Se eu descumpro a lei aqui, você imagina a hora que eu chegar lá. A hora que começarem as negociatas, a hora que começar... Então, é fundamental que a gente, principalmente vocês que são jovens, votem com consciência. Tem que ter consciência do voto, para depois não chorar. Exatamente. E é muito importante isso que o senhor falou, pela questão do poder do voto, né? Uhum. E falar um pouco sobre isso. Qual é o poder do voto? Como a gente pode mudar de fato? Porque, às vezes, a gente vê muito pessoal, de novo, reclamando em rede social, mas às vezes não vê expectativa de mudança. E o voto, ele é, de fato, a expectativa de mudança, né? O grande problema que eu vejo no nosso país é que, infelizmente, nós perdemos a esperança na política. E eu nem tiro a razão na totalidade, tá? Porque, infelizmente, muita gente fez coisa errada. Eu me lembro do meu pai, que foi político por mais de 30 anos, e ele falava o seguinte, falou, Cláudio, eu já estou pensando em sair. Eu falei, por quê? Ele falou, porque lá no comecinho da minha carreira pública, falava assim, Apolinário está indo para São José dos Campos. Era colocado faixa na cidade, as pessoas recebiam, peraí, o deputado está chegando. Hoje não, você fala assim, é deputado, o cara é bandido, o cara é ladrão. Então criou-se uma desesperança. Só que essa desesperança vai provocar um problema enorme. Vou te dar exemplo de 2 países aqui do nosso lado, Chile e Bolívia, que se elegeram pessoas lá de uma tendência de esquerda e que se elegeram com 44% de abstenção em um dos países, o outro com mais de 50% de abstenção. As pessoas não foram votar. A desesperança fez com que a pessoa não fosse votar. Bom, peraí, então se eu tenho 44% da população que não votou, 66% tomaram a decisão e depois não adianta reclamar. Ok, no momento que eles fizeram isso, se elegeu então lá uma pessoa de esquerda, a pessoa foi lá e começou a colocar, por exemplo, acabou o exército, não tem mais exército. Agora é simplesmente Guarda Nacional subordinada ao presidente da República lá, na estrutura deles. E a população começou a criticar, não, peraí, não aceito isso, não aceito... Não, peraí, mas você que elegeu. E agora o povo está pedindo um plebiscito porque ele propôs mudanças na Constituição. E aí eu vi um comentarista, Alexandre Garcia, e o Alexandre Garcia fez um comentário muito interessante, ele falou, peraí, mas no dia da eleição onde vocês estavam? Porque vocês não compareceram. Então a desesperança fez com que eles deixassem que o país fosse dominado por uma corrente que eles não concordam. Então se nós temos opinião, e principalmente uma opinião cristã, tem algo que tem um programa que eu iniciei, está inclusive na internet, que chama-se politicamente cristão. Então a gente tem hoje um senso comum do politicamente correto. Então o que é o politicamente correto? Eu só falo aquilo que não vai dar problema, aquilo que ninguém reclama. Então vamos caminhar para o politicamente correto. E nesse programa eu defendo que nós não temos que ser politicamente corretos, nós temos que ser politicamente cristãos. Ou seja, eu preciso deixar que valores do reino se evidenciem através de mim no determinado cargo público. E não somente no cargo público, em qualquer lugar. Você que é da área do direito, a hora que você estiver amanhã num tribunal, se tiver uma determinada causa, peraí, quais são os valores de reino que balizam a minha conduta? Peraí, nisso aqui eu não entro, nisso aqui eu posso entrar, porque está balizado por valores cristãos. Então nós não podemos ser politicamente corretos, nós temos que ser politicamente cristãos, porque senão a gente vai perder a esperança, e perdendo a esperança, aí o negócio vai de mal a pior. Exatamente. Agora a gente vai começar o papo reto de verdade, vai entrar na polêmica, tá preparado? Bora! A galera tá bombando aqui. Polêmica, o pessoal aqui gosta de polêmica. Primeira pergunta polêmica já de papo reto, assim. As pesquisas eleitorais são confiáveis ou não são confiáveis? São manipuladas, não são manipuladas? O que você acha disso aí? Vocês querem sangue, né, meu? Mas vamos lá. É na lata ou vai então, ou vai? Vamos lá. É diferente. Eu tenho um seríssimo problema com o radicalismo. Para mim, todo extremo é complicado. Eu acredito que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. O evangelho é um evangelho de equilíbrio. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acredito que as pesquisas, elas têm um certo peso, elas têm uma certa relevância, desde que elas não sejam manipuladas. Então, a parte estatística, a minha formação inicial foi economista. Estudei economia. E lá eu aprendi estatística. Então, a estatística existe, é uma ciência exata, ela te dá um balizador muito próximo da realidade. O problema é que nós estamos vendo hoje no país uma pesquisa que é uma pesquisa duvidosa. É uma pesquisa que está sendo conduzida por institutos que foram, inclusive, já multados por fake news. Então, para vocês terem uma ideia, quem tem TikTok aí? Vocês têm TikTok, não? Ou o TikTok já caiu de moda? Hã? Está dentro ainda? Beleza. Eu não tenho TikTok.
Mas deixa eu já afirmar para vocês, eu não tenho, não é porque eu sou mais velhinho que vocês, não. Eu fui banido do TikTok. Acreditem, eu fui banido do TikTok. Mas, pastor, por que você foi banido do TikTok? Eu fiz uma publicação de uma boneca trans. Então, o pessoal criou uma boneca trans e eu fui nas minhas mídias sociais e fiz uma crítica, dizendo o seguinte: olha, vocês concordam com isso? Então eu faço uma pergunta: vocês concordam com isso? E aí faz toda uma colocação, dizendo o seguinte: olha, é inadmissível a gente ver as nossas crianças sendo sexualizadas antes do tempo. Então, peraí, isso cabe aos pais tomarem a decisão, cabe aos pais ensinar os seus filhos. Não é na escola que tem que ensinar isso, não é através de uma boneca. E peguei e coloquei essa postagem lá. O que o pessoal fez? Começou a me malhar nessas mídias sociais e começaram a denunciar. O TikTok me baniu dizendo que era discurso de ódio. Então, peraí, absolutamente tendencioso. Quem fez a verificação dessa minha postagem? Uma agência chamada Aos Fatos. Essa agência se intitulou uma agência de checagem de fake news. Então, esta agência Aos Fatos dá um parecer dizendo que a minha notícia era falsa. Na esteira desta Aos Fatos, Portal UOL, que é da Folha de São Paulo, e o Portal Terra fazem uma matéria com a minha foto dizendo que era fake news que eu estava dizendo, que aquela boneca não foi feita para criança. Eu não disse que a boneca foi feita para criança, primeiro ponto. No UOL, eles são tão maquiavélicos, ou são tão maldosos, que eles colocam assim: ó, notícia dada pelo Cláudio Apolinário, que é pré-candidato a deputado estadual, é falsa, porque ele está dizendo que essa boneca foi feita para criança e não é feita para criança. Ele também está dizendo que as crianças serão obrigadas a conviver com esse tipo de boneca. Isso também não é verdade. Aí eu fui lá e dei um Google. Sabe o que é o Google? Mandei um Google e pesquisei lá, boneca trans. Várias matérias da própria Folha de São Paulo e do próprio UOL, colocando lá que a Mattel lançou a Barbie trans. Então, a Barbie, que é uma boneca que a maioria que talvez tenha brincado, as meninas, e está lá uma Barbie trans, uma Barbie com pênis. Pô, peraí, essa agência Aos Fatos, eu fui buscar. A agência Aos Fatos já foi multada por fake news. Caramba, peraí, uma agência checadora de fake news, ela foi multada por fake news. Como confiar nesse tipo de instituto? Hoje, boa parte das pesquisas são feitas pelo Datafolha, e que dá um resultado assim discrepante demais da realidade. Você vai para a realidade, aí não tem jeito, já que vocês entraram na polêmica, vai ter que entrar, não tem jeito. Se nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando da pesquisa atual, falando aí, hoje nós não temos terceira via no Brasil, não tem. Muitos queriam, eu não vou mentir, eu também desejei uma terceira via, que fosse viável, que tivesse a possibilidade de fazer um bom governo. Gente, o papo é reto mesmo? Pode? Pode ir embora. Mas tá nas redes? Tá gravando. Qualquer coisa a gente corta depois, se o senhor quiser. Você coloca o pi. Então, vamos lá. Jair Bolsonaro, presidente hoje da República. Ele tem muitos valores que eu defendo. Mas a postura dele, em alguns momentos, eu discordo radicalmente. Da forma como ele age, da forma como ele se porta, eu tenho lá as minhas ressalvas. Só que do outro lado, você tem o Luiz Inácio Lula da Silva, que talvez na prática, na fala dele, ele é muito mais polido, ele é muito mais político do que o Bolsonaro. Bolsonaro não está nem aí, ele desce o cajado, é papo reto mesmo. Ele não está nem aí para ninguém, não está nem aí para fora do Brasil, ele fala com vontade. O Lula é polidão. Só que, gente, aí, desculpem, mas aí eu já tenho que colocar o meu posicionamento, já que é papo reto, o meu posicionamento. Como eu vou explicar para os meus netos que um camarada que saqueou o Brasil voltou à presidência da República? Gente, vamos pensar em valores de reino, vamos pensar em valores cristãos. O camarada arrebentou com o Brasil, já foram devolvidos mais de 22 milhões que voltaram para os cofres públicos. Espera aí, ninguém devolve que não roubou. Se devolveu é porque foi roubado. 22 milhões. A Lava Jato foram mais de trilhões que foram desviados dos órgãos públicos. Hoje o que a gente vê é o poste fazendo um xixi no cachorro. Porque a gente vê hoje camaradas envolvidos no Ministério Público que estão sendo agora condenados a devolver 2,8 milhões. O Delanhol foi multado em 75 mil reais para pagar para o Lula. Então, peraí, é o policial pagando para o bandido. E o Lula diz que a fortuna dele vem da dona Marisa vendendo Avon. Gente, vocês têm que começar a vender Avon. Vocês têm que vender Avon, não tenham receio, porque dá muito dinheiro. O camarada diz que ele é milionário porque a mulher dele, a dona Marisa, que agora está morta, não vai ter como comprovar, mas ele diz que ela vendia Avon. Como é que eu falo para os meus netos que o cara foi preso? Ele foi preso, gente. Ficou na cadeia. Você tem
denúncias feitas por Palocci, por exemplo, que ele conta detalhes da corrupção. Aí eu vou dar para vocês um detalhe que chegou em mim. A minha área de atuação, não falei aqui no início, a minha área de atuação profissional é na área de gestão de empresas e mentoria de altos executivos. Então eu trabalhei com muita gente, tive contato com muita gente do mundo corporativo. E uma vez conversando com um camarada, e sempre quando você vai começar a conversa, o papo tem que ser descontraído. Então você começa falando do quê? Futebol, e aí o time como é que está e tal, e a política. Então você puxa os assuntos. E um camarada comentou comigo, ele era uma franqueadora, então ele era uma agência que montava franqueadoras, e ele tinha dentro da estrutura dele uma franquia de cozinhas. E esta pessoa teria comentado com ele, que lá, lembra do sítio de Atibaia? Aquele do pedalinho, que não é do Lula, que ele bate de pé junto, que não é dele. Que tinha um remédio manipulado o nome da esposa dele, mas não é dele. Não é dele, não é dele, não é dele. Esses dias perguntaram para ele com relação... Porque tudo para ele é de um amigo meu, né? Ah, isso aqui é de um amigo meu, é de um amigo meu, é de um amigo meu. Aí tem uma brincadeira do meio político, uma brincadeira maldosa, que perguntaram, ô Lula, você casou com a Janja? Casei. Pô, mas ela é tua? Não, é de um amigo meu. É só uma piadinha. Essa é a hora do pi! Tá bom? Vocês tiram aí. É de um amigo meu. Mas moral da história, como é que eu digo para os meus netos, como é que eu digo para os meus bisnetos amanhã, que o meu país... E, gente, vamos ser sinceros. Um camarada que roubou o que roubou, fez tudo o que fez, foi para a cadeia. Quase 5 anos depois ele consegue derrubar. Então veja, ele não foi inocentado. Ele foi simplesmente, por uma manobra jurídica, ele foi lá, tanto que a gente usa o termo descondenado. Ele foi descondenado. Aí caducou o processo, então hoje, para efeito de lei, ele é ficha limpa. Mas se você pegar os ministros Luiz Fux, o próprio Barroso, já fizeram várias palestras dizendo o seguinte, olha, ele conseguiu uma manobra jurídica, mas o crime existiu. Então eles falam e afirmam que o crime existiu. Legal, então cara, o crime existiu, ele foi preso, ele volta, ele vai candidato à presidência da República e o povo coloca ele de novo lá. Gente, a hora que ele assumir a cadeira, você acha que ele vai ter medo de roubar? Um pouco. Ele fala, peraí, eu fiz tudo o que fiz e voltei e o povo me colocou aqui de novo. Ah, meu amigo, vamos arrebentar com tudo, vamos roubar tudo que tiver direito agora, porque agora ninguém segura. E é muito importante a gente entender, então veja, olha, há 30 para 40 anos atrás, tem um vídeo do Lula, que inclusive eu publiquei nas minhas mídias sociais, em que ele diz o seguinte, nós vamos implementar o socialismo no Brasil. Pode demorar 30, 40 anos para a gente fazer isso, mas nós vamos fazer devagarzinho. E ele ainda usa a seguinte palavra, você vê que ele está bem novinho no vídeo, está lá nas minhas mídias. E ele fala assim, e ninguém precisa se preocupar, porque não vai ser agora, isso vai ser a longo prazo. Mas eu vivo por isso e isso vai acontecer. Legal. Isso aconteceu há 30 anos, 40 anos atrás. E a gente vive uma doutrinação tão grande hoje, dos adolescentes, dos jovens, nas escolas, que tentam desmistificar, dizendo assim, gente, e olha o argumento, isso não vai acontecer no Brasil. Porque o Lula já governou por 8 anos. A Dilma governou por mais 4, depois ela foi destituída com mais 2. Então, poxa, eles não implementaram. Então, veja, lá atrás, ele canta a bola que 30 anos depois, 40 anos depois, ele ia implementar o socialismo. Agora, pula a história, tem um outro vídeo recente de um camarada chamado Leonardo Boff. Quem é o Leonardo Boff? É um pensador da teologia liberal, inclusive, e que é o mentor do Lula. E tem um vídeo que vazou esse vídeo, e agora, depois que viralizou, já era, não tem mais como segurar. Tanto que eu tenho esse material guardado no meu computador. Então, a hora que eu quiser publicar ele de novo, eu publico. E o Leonardo Boff, ele diz o seguinte, tenho conversado muito com o Lula. Ele está muito mais maduro. Ele está muito mais sábio. E ele me afirmou que é a última chance que ele tem. E ele vai implementar o socialismo. Então não é o Cláudio que está falando, é o Leonardo Boff, que é o mentor do Lula, e ele afirma com todas as letras, eu vou implementar o socialismo. É a última chance que eu tenho. E ele diz o seguinte, olha, no discurso eu vou ser pela unidade, mas na prática, Leonardo Boff falando, aí ele usa até a fala dele, a língua dele, ele será radical. Pô, então, o cara que é mentor dele está afirmando que falou com ele. Então, gente, não acreditar nisso, aí precisa orar, pedir o Espírito Santo, revelação, porque é impressionante o que está acontecendo. E aí, já falando de ideologia, já que o senhor entrou nesse assunto, qual que é a diferença entre o socialismo e o comunismo? Na realidade, eu não diria que é diferente, eu diria que o socialismo é o caminho para o comunismo. O socialismo ele vai trazer a sequência. Então, existem alguns termos. Socialismo, comunismo
e agora eles se autorrotularam como progressismo. Então eles dizem, não, nós somos progressistas. E eles são craques em rotular. Então veja, nós somos os conservadores, então nós somos retrógrados, então, valores, família, isso é algo retrógrado, isso é algo para trás, mas nós somos progressistas. Então olha como dá uma conotação bonita, né? Nós somos do progresso, nós somos progressistas. Então progressismo, socialismo e comunismo basicamente é a mesma linha, mas o socialismo é o caminho para o comunismo. Dentro do socialismo, a estruturação é a do poder do Estado. Então se aumenta o peso do Estado. O Estado é quem define as regras. Então nós pegamos, por exemplo, uma fala inclusive do Lula, onde ele diz o seguinte: o governo da China é que é bom, porque lá eles têm um partido forte, um partido que tem poder, um partido que manda e o povo obedece. Bom, se não obedecer também, está lascado. Nós vamos pegar, por exemplo, vocês conhecem uma loja chamada AliExpress? AliExpress, Alibaba, é o mesmo dono. E esse camarada, milionário obviamente lá, do nada ele sumiu, lá na República da China. Sumiu, ninguém acha o camarada. Ele apareceu não sei quantos meses depois, absolutamente magro, sem falar com ninguém, e a empresa dele passou a ser 75% do governo chinês. Isso é socialismo, caminho de um comunismo. Então lá é comunismo, ponto. Eles não se intitulam, mas é o Partido Comunista. Então lá é o comunismo. O socialismo é o caminho para a gente chegar no comunismo. E tem como ser cristão e ser de esquerda? Pergunta do pessoal aí. Gente, essa pergunta é legal. E já vou emendar uma na outra então, hein? Que é para o papo ser reto de verdade. Tem como ser cristão e ser de esquerda? E tem muitos cristãos de esquerda que defendem que a ideologia é baseada na Bíblia. O que você acha disso? Bom, você quer que eu responda de lá para cá ou daqui para lá? Você que sabe, manda ver. Tá, vamos lá. Ó. Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte: é impossível ser cristão e ser de esquerda. Se eu validar essa afirmativa, eu vou dizer que nós temos hoje 25% de pessoas dentro da igreja que não são cristãs. Porque 25%, isso é estatístico, 25% das pessoas que estão dentro da igreja são de esquerda, defendem valores de esquerda, defendem partidos de esquerda, votam em partidos de esquerda. Só que o camarada está dentro da igreja, eu vou dizer que ele não é cristão? Não tem como eu dizer que ele não é cristão. Então, é possível ser cristão e ser de esquerda? A realidade mostra que sim. Só que aí eu faço uma colocação que eu acredito será mais acertada. Ou essa pessoa não entendeu o que é o cristianismo, ou ela não entendeu o que é a esquerda. Simples assim. Então ele pode ser de esquerda e pode ser cristão? Pode, mas ele não entendeu um dos dois. Porque se ele entender o que é cristianismo, ele vai entender que os valores de esquerda não correspondem. Gente, é simples. Aborto, a Bíblia defende, sim ou não? Mas a esquerda defende. Liberação das drogas, faz sentido? Biblicamente falando? Não, mas a esquerda defende. Ideologia de gênero, a Bíblia condena ou não? Condena, mas a esquerda autoriza. Então tudo que a esquerda defende vai contra os valores do reino, vai contra os valores da igreja. Então ou a pessoa não entendeu o que é o cristianismo, ou ela não entendeu o que é a esquerda. Não tem alternativa. Responde a primeira. Me repete a segunda? A segunda é: muitos cristãos de esquerda defendem que a ideologia é baseada na Bíblia. O que você acha disso? Posso resumir essa aí? Já ouvi essa, que Jesus era socialista. Jesus era socialista, era de esquerda. Gente, isso é uma tremenda de uma heresia, para ser bem prático. Isso é heresia, não faz sentido nenhum. Os valores que Jesus defendeu não foram valores terrenos, foram valores de reino. Então eu não posso comparar e achar que Jesus era socialista. Não, ele era divinista, ele era do céu. Não dá para colocar Jesus nessa rodinha da política, não faz sentido nenhum. E aí, tem mais uma pergunta aqui da galera. Quais são os malefícios escondidos dentro da ideologia da esquerda? A gente já falou um pouco isso para um cristão. Quais são os pontos negativos? Da ideologia de esquerda? Olha, eu diria que eu vou voltar na teologia. Na teologia, qual é a maior heresia? Vocês conseguem me definir qual é a maior heresia? A gente vai ficar caçando na cabeça o quê, né? Mas a gente procura lá o nominal. Mas a minha pergunta é no sentido de como que eu entendo que aquela heresia ela é destruidora. Então veja, se eu disser para vocês o seguinte, que Satanás, que o diabo, ele agora vai ser o pastor dessa igreja. Alguém fica? Por quê? Porque é um absurdo, pô. Peraí, Satanás vai ser o pastor da igreja? Então é muito claro. Qual é a pior heresia que existe? É a heresia que é disfarçada em verdade. Essa é a pior heresia que tem.
o camarada ele prega 40 minutos de verdade e 1 minuto ele vai lá e joga uma coisinha no meio que vai fazer com que você fale assim, nossa, só pode ser verdade. Ele falou tanta coisa de verdade e ele joga uma heresia no meio. Assim é a esquerda. A esquerda na sua máxima, ela é terrível, mas ela levantou a bandeira do social. Não, peraí, porque nós cuidamos dos pobres. O Lula hoje, para mim, ele é um transpobre. Porque ele é pobre, sim ou não? O cara é milionário, o cara fez um casamento agora de R$500 mil, R$500 mil, e o cara vai lá e faz discurso para pobre. Ele diz que a classe média ostenta demais. O relógio dele era um relógio de R$80 mil no pulso, no dia que ele falou que ele disse essa aberração. Então, eles são ardilosos, eles vão jogando frases, eles vão jogando estruturas que convencem as pessoas. Eu tenho um amigo, que é pastor, inclusive, e que ele diz assim, pastor, eu perdi as minhas filhas para o socialismo, eu perdi as minhas filhas para o comunismo. Elas indo para a escola, obviamente foram doutrinadas na escola, com doutrinas socialistas e comunistas, e ela foi internada, nesse dia ele foi encontrar comigo na rádio, e ela foi internada, e ele foi passar a madrugada com ela. A hora que ele foi sair, ele foi dar um beijo nela, ela virou o rosto, não beijou ele. Falou, caramba, tem alguma coisa errada. E aí bateu na cabeça, ele perguntou para ela, falou, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela falou, pode. Por que você não quis me beijar? Não, pai, não, deixa para lá. Falou, não, filha, eu vou te perguntar e eu vou pedir que você seja sincera comigo. Você me considera um branco e opressor? Ela abaixou a cabeça e disse, sim. Então, ou seja, pastor, filhas criadas dentro da igreja, e a filha acabou sendo doutrinada por valores que são catequizados na cabeça dela, na escola, na faculdade, de valores que são valores terríveis. Então, esse é o grande problema da esquerda. Eles jogam alguns argumentos. Hoje você tem frente evangélica defendendo o Lula. Aí, Ovaldo Ramos, um cara que eu admirava pra caramba, um baita de um teólogo, conhecedor da palavra, o camarada foi totalmente para a esquerda, ao ponto de dizer, inclusive, que o Bolsonaro é o anticristo. Caramba, é uma aberração. Eu não estou dizendo que ele é Cristo, não, embora o nome dele seja Messias. Então, eu não digo que ele é Cristo. Mas dizer que ele é anticristo é desconhecer as Escrituras. Porque o anticristo tem todo um know-how que vai envolver o anticristo e que eu acho que nós estamos nos princípios das dores. Mas desde que a gente já chegou, dizer que ele é o anticristo, então é uma aberração. Então eles são ardilosos, eles vão jogando argumentos, eles vão convencendo, eles vão trazendo para perto, e as pessoas infelizmente parece um canto da sereia, é um negócio quase que diabólico. E se a esquerda voltar ao poder, a galera está polêmica aqui, quais são as consequências disso? O que você acha que vai acontecer? Então veja, tudo isso é suposição, tá? A gente supõe. Eu vi uma venezuelana fazendo uma consideração em uma entrevista para o Luciano Huck, no Caldeirão do Huck, e ela falando que perdeu a liberdade, que na Venezuela acabou a liberdade, e ele perguntou, tá, em quanto tempo que acabou a liberdade? E ela respondeu, 2 anos. 2 anos. Em 2 anos nós perdemos a liberdade. Então, qual que é a minha expectativa para o Brasil, para o que está acontecendo, e ligando os pontos, tá? Ligando o Leonardo Boff, ligando o que o Lula falou lá atrás, ligando pessoas que estão próximas dele. Se você pegar o próprio Ciro Gomes, que era alguém que era aliado a ele, o Ciro Gomes fala com todas as letras. Olha, eu sentei com o Lula e o que eu vejo nele é um cara hoje com ódio. Ele está com ódio, porque, gente, qualquer pessoa que fica presa o tempo que ele ficou e conseguiu sair, está com sangue nos olhos. Então, eu vejo ódio no Lula. Então, hoje ele está odioso. O Lula voltando ao poder, eu temo pelo nosso futuro. Porque eu acredito que, inclusive, as igrejas, ele já disse isso, está gravado também. Se eu ganhar, se eu voltar ao poder, padres e pastores eu vou colocar nos seus devidos lugares. Então, isso ele disse, não é conjectura, não é imaginação, é fala dele. Então, se ele fala isso, a hora que ele chegar, e veja, se você reparar, eu não sei a idade de vocês, mas 2018, eu acho que a maioria aqui viveu com consciência, sabe do que aconteceu em 2018. Em 2018, a gente tinha um Haddad, que era candidato no lugar do Lula, que a gente até o pessoal no meio da política usa como poste do Lula, e ele estava lá, mas não se tinha aquela perspectiva de que algo tão ruim como a gente está prevendo agora pudesse acontecer. Mas agora, por que há esse sentimento nosso de que, se nós não nos posicionarmos agora, a gente vai ver tempos difíceis? Exatamente pelo fato da prisão, pelo fato da libertação da forma que foi e pelo respaldo que hoje ele tem do Supremo Tribunal Federal. Tanto que isso é algo que hoje eu olho e eu falo, caramba, a gente precisa, a nossa Constituição precisa passar por uma revisão. Porque hoje todos os ministros são indicados por presidentes.
O próximo presidente da República agora vai indicar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e mais 31 magistrados em outras instâncias. Então, o que isso significa? Que se o Lula ganhar, ele também já disse, não é conjectura, ele já falou isso, que ele vai colocar o advogado dele. Então, peraí, o meu advogado pessoal vai ser indicado. Então, para mim, isso é um erro, inclusive, da nossa Constituição, porque não precisa ser juiz de carreira. Se você for advogado e for indicado, se aprovado pelo Congresso Nacional, você pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele já disse que vai colocar o Cristiano Zanin como um dos ministros e a outra ministra, a mulher do Chico Buarque. Pô, que padrão de Supremo Tribunal Federal a gente vai ter? Lewandowski vai se aposentar. Ele também já disse em entrevista que ele chamará o Lewandowski para ministro da Justiça e que vai, inclusive, ajudá-lo no diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o meu medo hoje, o meu receio hoje, é que a volta de Lula ao poder, com o sangue nos olhos que ele está, e com esse desejo, porque, volto no Leonardo Boff, ele falou o seguinte: eu não tenho outra oportunidade, a minha oportunidade é agora. Ele está com seus 77 para 78 anos. Daqui 4 anos, ele vai estar com 82. Então, ele não vai ter mais força para disputar uma próxima eleição. Então, agora é a hora dele. Então, se ele não ganhar agora, lascou. Então, ele vai fazer o que for possível para voltar ao poder. E se voltar, eu temo pelo futuro do nosso país e principalmente pelo futuro da igreja. E isso é muito interessante porque a gente vive um momento de instabilidade. Eu tenho sentido isso até no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu cuido do departamento jurídico de uma empresa e todo o planejamento que a gente faz para o ano que vem, que os diretores me perguntam alguma coisa, eu falo, se for para esse lado, é isso. Se for para esse lado, é aquilo. E aí a gente chegou num consenso de que não vamos tomar decisão nenhuma até outubro. Então, mas olha que loucura. Olha que instabilidade. Exatamente, porque como que você faz um planejamento orçamentário, por exemplo, com essa instabilidade? Você pode mudar tudo a qualquer momento. Exatamente. Deixa eu só dar um detalhezinho. O que é homofobia? Joguei para ela agora, bucha. Jogou para mim. Eu achei que era retórica. Não, ela é retórica, mas o que é homofobia? É o preconceito, a agressão a um homossexual, basicamente. Quem definiu isso? A lei. Qual lei? Não tem uma específico. Quem elaborou essa lei? Legislativo. Não elaborou. Não elaborou. Então, olha que loucura que a gente vive hoje. Quem elabora leis? Aí é a estrutura de poder. Executivo, legislativo e judiciário. O que o judiciário fez? Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, olha, como o Congresso Nacional não se posiciona, e é a obrigação dele, então eles pegaram uma brecha da lei, dizendo o seguinte, quando houver a omissão de um determinado poder, o outro poder poderá tomar a decisão, no caso, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal foi lá e, por jurisprudência, ele definiu que homofobia é crime no mesmo nível de racismo. Por analogia. Por analogia que é racismo. Ok, mas aí eu volto a perguntar, o que é homofobia? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que é um transexual, ou nem transexual, ele é um homossexual. Mas ele é um homossexual, mas você olha para o estereótipo dele, é um homem. Ele é um homem que é homossexual. Ou seja, ele tem prazer e proximidade com pessoas do mesmo sexo. Ok, mas eu chego nele e falo assim, meu caro, tudo bem? Então eu tratei ele pelo gênero masculino. Esse camarada pode chamar a polícia e te processar e te colocar na cadeia, porque ele vai dizer, não, ele me chamou de homem, ele me chamou de cara, e eu não sou homem. Então olha que loucura o que nós estamos vivendo. Eu tenho denúncias de um diretor de escola, pro lado de Sorocaba, que ele foi demitido. Sabe por que ele foi demitido? Ele construiu, tinha lá o banheiro de menino, o banheiro de menina, e ele construiu um banheiro neutro. Ele percebeu, ele falou, cara, a sociedade está mudando, vai ter esse problema, então eu já vou construir um banheiro que ele chamou de banheiro neutro. Beleza, ele construiu o banheiro neutro, daqui a pouco ele estava na sala dele, foram 2 meninas lá e disseram assim, professor, nós estamos com um problema, o que foi? Pô, tem um menino dentro do nosso banheiro. Que absurdo, vou lá. Ele foi lá falar com o menino. Olha, você não pode usar esse banheiro aqui, você tem que usar o banheiro de menino. Ele falou, não, mas eu estou me sentindo menina. Pô, peraí, como assim você está se sentindo menina? Não, eu estou me sentindo menina. Ele falou, ok, então você tem um banheiro neutro. Não, se eu sou mulher, eu quero usar este banheiro. Moral da história, a moçadinha da escola fizeram um piquete na porta da escola, ele foi demitido a bem do serviço público. Gente, a lei não diz isso. Só que hoje eles estão legislando através do judiciário. Na verdade, as legislações não estão acompanhando as ideologias. Eu participei de um caso de
feminicídio, que a tentativa era encaixar como feminicídio. Era uma mulher trans que assassinou outra mulher. Então, assim, você leva em consideração, e aí a discussão é que não existe uma legislação para isso. Você leva em consideração o fator biológico, que biologicamente ele era um homem que assassinou uma mulher e, portanto, feminicídio, ou você leva em consideração a identificação de gênero. Gente, o negócio assim, o bagulho tá louco. É complexo. Não, o bagulho tá louco, o negócio tá maluco. Tem um cara na Inglaterra que ele tem, salvo engano, seus 60 e tantos anos. E ele disse que ele se sente uma criança de 6 anos. Eu falei, eu me sinto uma criança de 6 anos. Vocês têm que me aceitar. Vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Detalhe, um casal adotou a criança. Então é mais doido, eu não sei quem é mais doido, né? Se é o cara que acha que tem 6 anos ou se é a família que adotou. Moral da história, adotou o menino. Agora eu vou perguntar para a doutora aqui, tá? Vou perguntar para a doutora aqui. Doutora, imagine neste caso que este camarada, ele pegou uma criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos e teve relação sexual com ela. Estupro de vulnerável. Porque ele é uma criança. Olha que loucura. Ele é uma criança. Se ele é uma criança, não é estupro de vulnerável. É apenas uma relação entre duas crianças. Porque ele diz que ele se sente criança. Então veja, o mundo está de ponta cabeça, tá? Eu não sei o que vocês pensam aqui. Vamos para a teologia? Calvinismo e arminianismo, ok? Pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Pós. Quem que é pós-tribulacionista? Quem que é pós? Acredita que Jesus volta para buscar a igreja depois da tribulação. Temos 3 aqui, 4, 5, 6, 7. Amém. Quem acha que é pré? Jesus volta para buscar antes da tribulação. Bom, gente, tem um monte de gente que não acha nada, né? Porque... É os neutri. Ou é meso-tribulacionista. Exatamente. Mas vamos lá, de novo. Não, de verdade. Quem é pré? Acha que Jesus volta antes? Levanta a mão. Ok. Quem acha que volta depois? Amém. Então tem menos para depois do que antes. Ok. Então são duas correntes. Pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. O pré é defendido mais por quem é arminiano e o pós por quem é mais calvinista. Eu costumo dizer que eu sou soberanista. Então, ou seja, se Jesus vai voltar antes ou depois, pouco importa. Eu vou subir. Ponto. Amém. Ok? Esse é o ponto máximo. Mas eu tenho dito o seguinte, que eu sou pré-tribulacionista porque eu quero. Eu desejo ir antes, eu não quero passar pela tribulação. Só que, gente, eu confesso para vocês, eu já comecei a pensar, falei, caramba, eu estou achando que vai ser depois. Porque o mundo está doido, cara, o mundo tá de ponta cabeça. É impressionante a gente ver como o mundo está. Eles estão invertendo valores e nos obrigando a aceitar o que eles querem. Nós somos obrigados a aceitar. Ontem, eu estava numa reunião com pastores, e aí estava um filho de um deles lá, Lucas, o moleque tem 12 anos. E aí eu peguei e contei para ele uma história que aconteceu numa faculdade, eu vou relatar para vocês, e ele falou, caramba, pastor, aconteceu comigo também. E aí ele contou a história, então eu vou contar a história para vocês. Eu chego no meu prédio, tinha lá um vizinho, eu fui fazer uma brincadeira com ele, e ele pegou e falou assim, pô, hoje em dia é complicado fazer essas brincadeiras, porque o mundo está de ponta cabeça. Eu falei, por que você está falando isso? E aí ele me contou. Ele falou, tem um amigo meu, que o filho dele queria ir para a faculdade, desde pequeno, falou, eu quero ser isso e tal, escolheu um curso, eu estou omitindo até para preservá-los, tá? E aí o moleque foi lá, fez como é que chama antes do vestibular? Cursinho. Fez o cursinho, fez o vestibular, passou para a faculdade, ok, entrou. Não deu 6 meses, o moleque começa a falar, não, mãe, eu não quero mais. Mas peraí, caramba, você fez o curso que você queria, era o teu sonho, o que está acontecendo? Não. O pai foi e pressionou. Quando o pai pressiona o menino conta. Falou, não, pai, porque os caras na minha classe me perguntaram se eu era hétero ou se eu era homossexual. Eu disse para eles que eu era hétero, que eu gostava de mulher. E eles me disseram, tá, mas você já provou um homem? Ele falou, não, eu nunca provei um homem. Eu falei, não, então você não pode dizer que você não é. Detalhe, deram um prazo para ele provar um homem. Você tem um prazo para provar esse camarada. Se você provar e não gostar, ok, a gente não te enche mais o saco. Moral da história, ele queria sair da faculdade por quê? Porque o prazo estava se esgotando e ele não queria. Mas moral da história, ele saiu da faculdade. Então olha que loucura, a gente está vivendo um mundo de ponta cabeça. Eu não sei se vocês viram, e aí eu volto, gente, nessa questão da esquerda. Tem um evento, eu vou publicar, tá? Vocês me acompanham nas redes aí, vocês vão acabar vendo esse vídeo. Já tem, inclusive lá, eu publiquei não o vídeo, mas eu publiquei a foto.
O Lula, num evento, ele está assim, no palco, como se a gente estivesse aqui, e 2 caras começam a se beijar na frente, mas beijar tá sem dó. Eu tenho a fala do Lula depois. O Lula vem depois e fala: vocês estão tudo aí enojados e tal, mas eu estou com meus quase 80, mas eu tenho a virilidade de 30 e tesão de 20. Pô, ele colocando aquilo como sendo a coisa mais normal do mundo. Gente, como é que eu posso ter... Aí me parece uma questão até espiritual. Como é que eu voto num cara desse? E aí que vai totalmente contra os nossos valores. E aí, já que você tocou na questão espiritual, tem uma pergunta aqui da galera. Você acha que realmente é uma luta do bem contra o mal? Eu volto no equilíbrio, tá? Eu tenho um certo temor em a gente entrar na guerra que eles criaram. Porque você veja, a própria esquerda criou essa guerra. É o rico contra o pobre, é o negro contra o branco. Então eles foram criando guerras. E em nome da guerra, então eu tenho que agora lutar a minha guerra. Então hoje a gente acaba entrando nessa mesma guerra. Agora, que há um peso espiritual, eu não tenho dúvida disso. Que há um peso espiritual. Porque Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. No momento em que a gente tem, se você pegar o mapa da América do Sul, ele já está praticamente vermelho. Sobra Brasil e mais um país, salvo engano, Equador. O resto já está tudo vermelho. Agora, gente, peguem os governos de esquerda. Venezuela, Cuba, peguem o que eles são, peguem o que hoje está a sociedade lá. Então, eu creio que hoje a gente vive o que eu tenho denominado como uma eleição plebiscitária. Então, não é um plebiscito, mas é como se fosse um plebiscito, porque a gente vai definir o futuro do nosso país. E eu não vou ter dúvida disso. Se eles voltam ao poder, vai começar a caça às bruxas. Todo mundo que foi contra aquilo que eles falaram, vão caçar, vão censurar a imprensa, vão desmonetizar. A gente já está vivendo isso. O Supremo Tribunal Federal está desmonetizando. Agora, olha que loucura que a gente vive. Um juiz... ele foi lá e determinou que fosse retirado do ar todas as matérias que chamam o Bolsonaro de genocida. Porque ele entende que genocida, ele colocar toda a teoria do que é um genocida, e diz: olha, isso aqui, essa palavra sendo colocada, vai desequilibrar o jogo eleitoral. Os ministros do Supremo já se colocaram nos bastidores preocupados. Poxa, estamos preocupados, porque isso aí pode caracterizar censura. Caramba, só que do outro lado, o Alexandre de Moraes, ele baixou um decreto de que ninguém pode falar sobre a ligação entre a esquerda e o Lula e o PCC. Caramba, que está aí, está claro. Então hoje o Supremo Tribunal Federal se tornou absolutamente militante de esquerda. E não tem como negar, o Fachin era eleitor da Dilma e foi colocado lá por ela. Então é natural que eles vão jogar o jogo deles. Então essa é a minha preocupação, e aí eu diria que neste ponto sim é uma luta do bem contra o mal. Espera aí, isso aqui eu não quero, então eu preciso lutar contra aquilo. Eu entendo que hoje o grande problema que nós temos, eu não vou nem falar de direita ou de esquerda, mas daqueles que têm valores de reino, valores cristãos, é que a gente foi negligente por muito tempo. A gente simplesmente deixou o barco rodar, tipo assim: não, eu estou na minha igreja, eu faço o meu culto. Vou dar um outro exemplo para você. Meu pai foi deputado estadual por São Paulo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal e vereador por São Paulo. Em todas as instâncias ele lutou contra leis que prejudicavam a igreja. Vou te dar uma específica. Na cidade de São Paulo, uma vereadora do PT, ela apresentou um projeto que todas as igrejas, aqui é uma igreja? Sim. Tinha que ter um banheiro para homossexual. Caramba, eu vou pegar o dinheiro do dízimo e da oferta para fazer um banheiro para homossexual, sendo que nós não concordamos com a prática. Veja, e aí é um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles estão caracterizando isso, ou tentando caracterizar, que é um discurso de ódio nosso, que é homofobia, quando na realidade não, nós amamos os homossexuais. Sim. Amamos todos. Só que a Bíblia condena o pecado. E aí não é só o pecado da homossexualidade, não. É a homossexualidade, é a mentira, é a língua comprida. Então tudo isso a gente é contra. Só que eles caracterizam isso como sendo a guerra do bem contra o mal. Olha que absurdo, vocês são retrógrados. Esse negócio de família é um valor retrógrado. Eles dizem em alto e bom som: nós queremos acabar com a família. Eu vi um camarada que era presidente dos LGBTs. Hoje já não é mais LGBT, né? LGBTQIAPN+. Daqui a pouco vai ser de A a Z. Então eles já vão colocando tudo na fila. E o camarada numa entrevista para o Jô Soares, e o Jô Soares fala assim: poxa, mas vocês têm alguma bronca dos heterossexuais? E o camarada respondeu com a maior transparência, uma tranquilidade. Ele falou assim: não, nós inclusive precisamos dos heterossexuais para reproduzir homossexuais para nós. Percebe? Então eles são sórdidos e eles são organizados.
frase de Lenin, não é uma boa referência para nós, mas essa frase dele eu guardei na cabeça e eu falei, caramba, que sacada. Ele diz o seguinte: uma minoria organizada destrói qualquer maioria desorganizada. O que nós nos tornamos? Desorganizados. A igreja não se envolve. Por isso que eu estou vibrando aqui com vocês hoje, tá? Porque jovens tratando desse assunto, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, vocês estão de parabéns. Porque o que a igreja fez o tempo todo foi, não se envolve com política, não se mexe com política. Então vamos lá, não se comprometa com política. Então vocês são jovens, não venda o voto de vocês. Não venda. Mas deu o telhado da igreja, vai para o inferno. Vai para o inferno. A igreja tem que se sustentar com o dízimo, com a oferta, e não com o dinheiro de político corrupto. Então não venda o voto de vocês. Agora, se envolvam na política, porque vocês são o futuro da nossa nação. Agora, ó, essa aqui eu vou até Posso pegar uma aguinha? Pode pegar. Dá tempo de beber que a pergunta é grande. Vai. Ó, recentemente, um presidente de extrema esquerda assumiu o poder na Colômbia, mesmo a igreja protestante sendo muito forte lá. Essa semana, em seu primeiro ato, o presidente mandou para o Congresso uma proposta de aumento considerável de tributos. Economicamente, sabemos que isso afeta investidores, afeta a bolsa, afeta os empresários, reduzindo os empregos formais. Você acredita que o Brasil tem o mesmo risco ou a nossa esquerda não tem tanta força assim? Gente, é absolutamente provável que isso aconteça. O Lula já fez discurso, e o Zé Dirceu, que é o grande mentor do Lula, já fez discurso dizendo que há um vento soprando a favor da esquerda, e que se eles voltarem ao poder, eles vão propor uma unificação da América Latina. Se tornar todo um mesmo governo, com uma moeda única. Gente, aí você começa a voltar lá para a Bíblia e lembrar da moeda única, do governo mundial e assim por diante. Existe uma agenda na ONU chamada Agenda 2030, que é para 2030, que em 2030 se implementará em definitivo um governo mundial. Por isso que eu estou achando que vai ser depois, gente. Eu não gostaria, eu queria ir antes, mas eu já estou começando a me preparar para o depois. Porque o grande problema é o seguinte, o pré, ele fala assim, eu vou embora, ele não se prepara. Já quem é pós está preparado. Então, se Jesus voltar no pré, o pós saiu no lucro, porque ele já estava preparado e ainda foi embora antes. O pré, se for pós, está lascado, porque ele não estava preparado, e aí ele vai sofrer tudo que ele tiver que sofrer. Então, na realidade, existe já uma conjectura de união de todas essas forças. O próprio Zé Dirceu, em discurso, também falou assim, olha, se nós voltarmos ao poder, nós vamos novamente estender as mãos para os nossos irmãos cubanos. Então, há uma tendência muito forte, sim, de isso acontecer. Se nós não tomarmos cuidado... Agora, você comentou da Colômbia. Isso é o primeiro ato de governo. Mas no momento em que ele ganha a eleição, no primeiro discurso, ele faz um discurso dizendo o seguinte, olha, quero pedir ao ministro da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, eu estou usando o nome nosso, tá? Ele usou o nome deles lá, mas trazendo para nós, que libertem todos os jovens. Espera aí, ele não fez a distinção se o jovem é criminoso ou não é criminoso. Porque se está preso, se tem fumaça, tem fogo. Alguma coisa aconteceu. Que libertem todos os jovens. Por qual motivo? Porque ele é bonzinho? Então, olha a tática da esquerda. Espera aí. Liberta os jovens que são bandidos, através das Farc, através dos PCCs da vida, arma esses jovens. A pauta do momento para esses governos de esquerda é tirar a força do exército, transformar em uma guarda nacional, subordinada a quem? Ao presidente da República, e a partir daí, se houver qualquer levante contra este governo, vamos fazer o 7 de setembro. Farc, mata uns 10 aí, que aí todo mundo recua. Então esta é a técnica da esquerda. E não vou mentir, esse eu tenho um medo violento de acontecer no Brasil. E aí, tem uma pergunta aqui, ó, polêmica aqui. Vamos lá, que o papo é reto. Então, já que a esquerda ela traz muitos malefícios, como sendo conservadora, a partir da visão conservadora, como começar, né, a resolver as questões de desigualdade e pobreza no Brasil? Excelente pergunta. Então eu diria o seguinte, que o primeiro ponto não é nem sendo conservador, é sendo bíblico. Porque se eu for bíblico, eu vou me lembrar do texto bíblico que diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quais são as funções do sal? O sal tem a função de temperar, então ele salga, ele tempera. Segunda função, ele conserva,
E daí vem o conservador, então ele conserva. E uma terceira, comeu comida com muito sal? Dá sede? Sim ou não? Dá sede. Nós temos causado sede no mundo? Se nós não temos causado sede no mundo, significa que nós não estamos sendo sal da terra. Então nós precisamos ser sal da terra. E luz do mundo, a luz ela ilumina se ela estiver debaixo desse palco? Não, por que a luz é lá em cima? Porque ela abre o seu foco de luz e ilumina tudo. O que nós deixamos de ser, infelizmente, eu não generalizo, mas boa parte da igreja, a igreja se tornou introvertida, introspectiva, ela está para dentro, então ela está para dentro das quatro paredes. Hoje o que eu vejo é uma necessidade de que a gente vá para fora. E quando eu falo deste ir para fora, eu estou falando de influenciar. Então eu diria que esta mudança, ela não é uma mudança do dia para a noite. Os governos de esquerda, isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, desta ideologização ou doutrinação dentro das escolas, isso começou há 30, 40 anos atrás. Eles foram colocando professores. Então hoje eles estão na educação, eles estão na política, eles estão no Ministério Público, eles estão no Judiciário, eles estão em todas as áreas. Então eles ofuscam. Quando a gente vai lá e ganha uma presidência da República com alguém que pode até não ser evangélico, mas que tem valores cristãos, ele não consegue diminuir em geral. Por quê? Porque segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão. Olha, eu tive com o presidente Bolsonaro 6 meses antes da eleição de 2018. Por um acaso, eu estava em Brasília, estava na casa de um deputado, fui resolver algumas coisas em Brasília. E aí, esse deputado que eu dormi na casa dele, ele falou assim, o Bolsonaro vem aí amanhã cedo, você toma um café com a gente? Eu falei, claro, toma um café. E já estava o burburinho de que ele seria candidato à presidência da República. Foi 6 meses não, quase um ano antes da eleição. E aí nesse café eu perguntei para ele, falei, Bolsonaro, meu pai tinha sido deputado junto com ele lá em Brasília, então ele conhecia meu pai, nos apresentaram, eu falei, Bolsonaro, você acredita que você vai ganhar? A resposta dele para mim, claro que não. Eu falei, então por que você é candidato? Ele falou, eu vou fazer meu nome, e depois de 4 anos, meu nome já está mais formado, e eu ganho a eleição. Então o projeto dele não era para ganhar, porque ele não tinha força, ele era literalmente um deputado chamado de deputado do baixo clero, era um deputado que não tinha uma grande expressão. Só que aí veio a tal da facada. Eu me lembro onde eu estava no dia que me contaram da facada, estava em Minas Gerais, prestando serviço de consultoria para uma empresa, e me falaram assim, o Bolsonaro acabou de tomar uma facada. Eu virei para a dona da empresa e falei assim, Bolsonaro é o próximo presidente da República. Ganhou a eleição. Agora você imagina, o cara ele não estava preparado, ele não montou time. Então ele ganha a eleição e fala, caramba, e agora? Quem que eu ponho nos postos-chave? Ele não tinha quem colocar. Então no primeiro escalão, ele vai se aproximando de pessoas. Agora você tem segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, que está espalhado pelo Brasil inteiro, que são todos hoje de esquerda, de pessoas de esquerda. Então para mim é um processo de longo prazo, isto é o que a esquerda sabe fazer e que nós queremos. O grande problema é que a sociedade vive de um momento que a gente é imediatista e individualista. A gente pensa em nós e pensa no agora, tem que ser agora. Nós temos que ter um projeto de longo prazo. Tanto que eu lancei um movimento, eu criei um movimento chamado Movimento Influenciar, que tem 3 pilares. Primeiro, ficar indignado. Eu tenho que ficar indignado com o que está acontecendo. Porque se eu não estiver indignado, está tudo certo. Quer ver eu dar um outro exemplo que me veio na cabeça agora? Uma jovem, da idade de vocês, uma determinada fase, congregou com a gente, aí passou um tempo sem vir, me chamou para conversar. Pastor, posso conversar com o senhor e com a pastora? Ok. Fomos numa padaria, crente gosta de comer, então tem que ir em algum lugar que tem comida junto. E aí a gente foi lá comer e tal, e ela falou assim, pastor, eu estou preocupado. Falou, por quê? Porque eu saí muito do caminho. Já fiquei pensando, cara, o que essa menina fez de errado, né? E ela pegou e explicou, falou, não, pastor, fica tranquilo, eu não fiz nada de errado. Mas eu percebi isso ontem, por isso que eu liguei para o senhor desesperado, que eu queria conversar. Falei, o que foi? Tinha um casal, lá do meu trabalho, formado por 2 homens. E todo dia praticamente, o outro mandava flores, mandava carta de amor e tal. Então era um clima entre os dois. E ela que trabalhava com ele, via tudo isso acontecendo. Até que chegou um determinado momento em que o rapaz chegou chorando, mas chorando, o olho inchado, rosto inchado. E ela perguntou para ele, o que aconteceu? Falou, ele acabou comigo. E aí ela responde para ele, nossa, vocês formavam um casal tão bonito. Percebe? Cristã, evangélica, temente a Deus, só que não percebeu que isso acabou se normalizando. Então o problema é esse, eles vieram se enraizando, estão normalizando. Quem já viu aquele Toy Story? Como que é o Buzz é do Toy Story? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear? É. Dentro desse desenho hoje tem cena homossexual. Eu recebi uma mensagem de um ouvinte no meu Instagram reclamando Jurassic Park, 2 meninas se beijando no desenho.
Então veja, eles baixaram o nível. Espera aí, a gente estava pegando adolescentes e jovens. Agora, essa turma a gente já pegou, você já conseguiu. Tanto se você pegar pelas pesquisas, sabe aquela que a gente não acredita? Mas eu disse para você que ela tem fundos de verdade. A maioria dos votos da esquerda e de Lula são da turminha de 16 a 25. Deixa eu só constar meu bastidor aí. Como é que a gente está de tempo? Eu não estou vendo nada. Pode ir? Tá todo mundo... É que não me deram tempo e tem pergunta, hein, gente? Por isso que eu estou consultando aqui. Então, veja, essa turma, eles foram invadindo. Então, para ser prático agora na sua pergunta, nós temos que começar de algum lugar. Por que eu tomei a decisão de assumir o desafio de concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa? Não estava nos meus planos, não estava nos meus sonhos, eu não fui atrás, eu não busquei ninguém, eu não articulei nada. Veio convite, convidaram e eu comecei a avaliar essa hipótese. Sou pastor de igreja, temos uma igreja em São Paulo, temos uma igreja em São José dos Campos. Poxa, peraí, isso vai atrapalhar, não vai atrapalhar? E aquele momento de reflexão em casa, família, pastores, conversando com as pessoas mais próximas. E eu acabei assumindo o desafio, se vou ganhar ou não está comigo, está na mão de Deus. Quem é soberanista sabe que Deus faz do jeito dele, então Deus é quem vai fazer. Mas eu assumi o desafio por quê? Porque nós precisamos de pessoas em cargos públicos que vão pegar as leis que prejudicam a igreja, o reino e os valores do reino e vai bater contra. Ou vai criar leis que não prejudiquem. Então eu começo pela política. Agora, conselho tutelar. Alguém aqui já se preocupou em fazer parte do conselho tutelar? Eu sabia, ninguém vai levantar a mão, ninguém fala sobre isso. Mas se eu te disser que um conselheiro tutelar ele tem um salário de R$8.000 por mês, com carro à disposição, com todas as verbas pagas, é um bom salário? Alguém quer, não? Vocês querem 8 mil de salário, tá bom? Legal? E por que não pleitear um cargo como conselheiro tutelar? Sabe como se elege um membro do conselho tutelar? Voto popular. Vai chegar no momento, a pessoa vai lá, se nomina, olha, estou disponível, quero ser um membro do conselho tutelar, e vem para voto popular. Vou dar um dado para vocês terrível, que eu não posso abrir muito isso, mas quase 50% das pessoas que estão nos conselhos tutelares são pessoas patrocinadas pelo PCC. E nós, igreja, levantamos a mão, glorificamos a Deus na hora do culto, mas não estamos infiltrados na sociedade. Então nós temos que ser sal da terra e luz do mundo em todas as áreas. E aí, o senhor já até tocou um pouco no assunto e é uma pergunta aqui da galera. Você acha que foi uma tática da esquerda e até do candidato aí à presidência, o Lula, esse reforço nas redes sociais para que os menores entre 16 e 18 anos tirassem o título de eleitor? Sem dúvida nenhuma. Eu recebi denúncias de São José. Como a rádio é de São José, então aqui pega muito forte e tem muita audiência, eu recebi várias denúncias de pessoas dizendo o seguinte: olha, estão indo na porta das escolas, você tirou título? Não tirei. Pessoal da UNES, da UBS, que são as uniões de estudantes, nós vamos te levar lá, você tira o título e volta, para votar no Lula. Então, como ele já vem de um processo, então eles vêm doutrinando o adolescente, doutrinando o jovem. Qual que é o último passo agora? É o voto. Então eles colocam na cabeça de que é contra os negros, que é racista, que é fascista, e todos os nomes que eles puderem arrumar, e automaticamente eles vão conquistando a molecada. É isso aí, não tem nem dúvida disso. E você acha que as redes sociais elas vão influenciar diretamente no resultado das eleições? A gente já teve esse resultado em 2018. O presidente Jair Bolsonaro não foi eleito pela mídia tradicional, ele foi eleito exatamente pela internet. Claro que teve a questão da facada, que levou ele a estar numa Globo 24 horas por dia, numa Record 24 horas por dia. Mas as mídias sociais, ela tem um poder muito grande, só que ela também é muito perigosa. Por quê? Algoritmo. Se você clica numa postagem de esquerda, porque você tem uma tendência de esquerda, o que vai vir depois disso? Tudo de esquerda. Então hoje eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que estão sendo manipuladas. Por quê? Porque ela tem uma tendência, o que não tem problema nenhum, tá? Ninguém está em pecado porque olhou aquilo e achou, poxa, isso aqui é bonitinho. Não tem problema nenhum. Só que eu preciso depois buscar informações. E o grande erro que nós cometemos é que a gente só busca informação de um lado. A gente só vai lá, opa, gostei disso aqui, só vai naquela linha. Se a gente começar a buscar outras linhas, a gente vai ver que as informações que estão sendo passadas não são corretas. E dizem por aí que quem lacra não lucra. É isso mesmo a pergunta? É isso mesmo. Você concorda quando falam isso?
Gente, aí eu volto de novo no equilíbrio, tá? A gente vive hoje essa lógica das narrativas, né? É uma guerra de narrativas. Então vamos dar um exemplo claro. Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Eles vão lá e fazem uma apologia ao governo de esquerda. Ela foi ministra da Dilma. Então, quer dizer, tem toda uma relação com a esquerda. E aí as ações dela despencaram. Do outro lado, você tem o velho da van. O velho da van, que é absolutamente... O velho da van é doido, né? Cá entre nós. Porque aquela roupa que ele usa de verde e amarelo, eu sou patriota, eu prezo pelo meu país, mas aquilo é ridículo. Cá entre nós, aquela roupinha dele lá não está com nada. Mas aí as ações dele vão lá, ele não tem ações na bolsa ainda, mas a loja dele cresce muito, vende muito. Hoje ele fatura por dia 22 a 23 milhões de reais. Por dia. E aí criou-se essa lógica de quem lacra não lucra. Mas isso não é verdade. Se você pegar um boticário, por exemplo, que já desde uns 3 anos atrás já fez propaganda usando homossexuais, casais homossexuais, continua faturando e faturando muito. Então eu não acho que é por aí não. Eu acho que as empresas não deveriam se envolver nisso. Eu acho um erro. Eu não como mais Burger King, por exemplo. Não como. Porque os caras fizeram a propaganda lá, colocando crianças falando de homossexualismo. Falei, pô, não são dignos do meu dinheiro. Eu vou no McDonald's, eu vou em qualquer lugar, mas eu não vou lá. Agora, isso significa que nunca mais eu vou? Pô, estou passando fome, não tem outro lugar, já tem Burger King? Meu, faz o sinal da cruz e entra e come. E vamos embora. E você acha que... qual é a proporção que as ideologias elas influenciam na política hoje? Ou é o contrário, é a política que influencia as ideologias? Não, eu diria que a ideologia influencia na política grandemente. Hoje, quando você vê um Lula, e olha, eu vou dar um número para vocês interessante. IBGE fez uma pesquisa de que mais de 70% da população brasileira se diz cristão. Primeiro dado. Segundo dado, 95% se declararam heterossexuais. Só sobrou 5. Destes 5, 1,3 se declararam homossexuais. Os outros não quiseram se declarar. Então o que eu vou imaginar? 1,3 já está fora do armário. A diferença, 3,7, estão dentro do armário. Não querem se declarar. Então são simpatizantes. Então isso pode me levar à impressão de que 1,3 são os ativistas. São esses camaradas que vêm para a câmera, que brigam e que não sei o quê. Gente, nós estamos sendo dominados por uma minoria barulhenta. É uma minoria barulhenta que quer exigir da gente que a gente faça o que ele tem que fazer. Então, a ideologia, ela acaba influenciando na política. E aí você vai pegar políticos que estão querendo meio que pegar carona nisso. Não, olha, está vendo, porque isso é homofobia, e nós temos que proteger essa galera, e não sei o quê. Então, para mim, a ideologia está influenciando na política. E por que, então, que a gente está sendo dominado por essas minorias barulhentas? Volto no Lênin. É uma minoria organizada que está destruindo uma maioria desorganizada. A gente não se organizou, a gente não foi para a política, a gente não foi para o direito. Glória a Deus, você está lá no direito. Que profissões mais a gente tem aí? Fala uma aí. Enfermagem. Caramba, olha, legal. Ontem, nessa mesma reunião de pastores lá, o pastor contando testemunho e chorando. Ele teve Covid. E ele foi para o estágio final. Ele bateu 95% de comprometimento do pulmão. Ele estava para morrer. Um médico, ele estava lá para ser entubado. Ele só conseguiu fazer uma ligação de menos de 1 minuto para a esposa e dizer o seguinte: crie o nosso filho no caminho do Senhor. Ele tinha convicção. Morri. Acabou, vou encontrar com o Senhor. Está tudo certo. Para o crente, morrer é lucro. Então, beleza. Ele disse que o médico virou para ele e falou para ele o seguinte: eu não te conheço, mas deixa eu dizer uma coisa, você não pode se mostrar fraco no momento da sua fraqueza, você tem que se mostrar forte e tal. E começou a falar com ele, falou: não, eu sou pastor batista. Opa, então sem protocolo. E ali ele orou com ele e falou para ele o seguinte: ó, eu vou te entubar e eu vou te desentubar, você vai voltar. Caramba, porque eu como enfermeira não posso ser luz lá dentro, eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo aonde eu estiver, evidenciar o reino aonde eu estiver. Então em qualquer profissão nós temos que evidenciar o reino. E aí já está respondendo praticamente uma pergunta que fizeram aqui, que eu estava guardando ela para o final, mas já que a gente entrou nesse assunto, você acha importante o despertar dos cristãos para o lugar de colocar um poder aqui, mas eu vou dizer influência, como a política? Gente, eu acho que, repito, a gente tem que estar em todas as áreas. Esse é o erro que nós cometemos. Não vamos ficar dentro da igreja. Não, nós temos que estar em todas as áreas, influenciar em todas as áreas. Lembra que eu falei do movimento influenciar? 3 pilares. O primeiro, se indignar. Eu tenho que ficar indignado com o que está acontecendo. Segundo pilar, posicionamento.
Porque não adianta nada eu ficar indignado e guardar a informação para mim, mas não fazer nada. Eu tenho que me posicionar. E terceiro, influenciar. Então veja, aí vamos falar da eleição, dia 2 de outubro agora. Eu tenho dito que a minha eleição é um milagre. Se eu ganhar, é milagre. E o milagre que eu preciso é da multiplicação. Então, para todo mundo que está falando, pastor, poxa, eu gostei do senhor, eu vou votar no senhor. Ok, se você só votar em mim, não resolve o problema. Você precisa votar em mim e você precisa influenciar outras pessoas para que isso também aconteça. Então, se nós não fizermos isso, eu vou te garantir, a esquerda, eles estarão até o dia 2 de outubro, às 17 horas, na porta de escola, vão fazer boca de urna, vão mandar mensagem, vão apelar, vão fazer tudo o que for possível para ganhar a eleição. E a gente fica assim, não, irmão, vamos orar, e Deus está no controle. Deus vai fazer. Gente, para com isso, a gente tem que orar. Mas olha, oração é orar e agir. Eita. E aí, judicialmente, pode ser feito algo sobre a militância da esquerda dentro das faculdades, das escolas? Eu acho que esse é um outro erro que nós cometemos. A esquerda judicializa tudo, independente do resultado. Hoje, sabe o que nós vivemos? Um autocancelamento. Com medo de ser cancelado, a gente já não fala. Eu fui banido do TikTok. Eu tenho duas coisas para fazer. Vou usar o Instagram, Facebook, Twitter, seja lá o que for, e vou continuar falando aquilo que eu acredito, ou falar assim, não, para não ser banido nas outras, eu vou ficar quietinho, não vou falar mais nada. É tudo que o Satanás quer, é tudo que o diabo quer, que a gente se cale. Então, ou a gente encara a briga e fala assim, meu querido, eu vou gritar para todo mundo ouvir, e vou judicializar o que tiver que ser judicializado, ou então a gente vai perder a guerra. Então, tem que judicializar. Ora, então, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Então, vigia. Quer ver o texto bíblico? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é só resistir no reino espiritual, é a gente também resistir no reino material. Opa, peraí, vocês judicializam tudo, eu vou judicializar também. Tem que ir para a guerra. E aí, tem aqui uma pergunta, ó. Na minha opinião, a pessoa dando a opinião dela, né, deveriam existir apenas 2 partidos como nos Estados Unidos. O que você acha disso? Gente, é complicadíssimo. Na realidade, o ideal eu acho que não deveria nem ter partido. Eu sou a favor da candidatura avulsa. Porque imagine eu hoje estou em um determinado partido. Queira ou não, os partidos têm lá suas ideologias. Você tem dentro dos partidos chamados caciques, que são os caras que mandam no partido. Então, se eu tiver num partido, por exemplo, de esquerda, e eu votar alguma coisa contra a esquerda, pela legislação brasileira, eu perco o meu mandato. O partido pode requerer o mandato, porque o mandato é do partido. Caramba, eu que tenho voto, eu que fui lá, trabalhei, malhei, conquistei o voto, me elegi, agora o mandato é do partido. Então, na realidade, hoje eu sou a favor da candidatura avulsa. É uma bandeira, inclusive, da Janaína Pascoal. Para mim, ela tem muitos erros, mas esse é um ponto que ela acerta. Eu sou, na realidade, a favor de não ter partidos. Agora, claro que se você tivesse só 2 partidos, muita coisa a gente conseguiria barrar. Hoje o que a gente tem são partidos que se tornaram negociáveis. Então você tem hoje partidos que simplesmente lançam um candidato à presidência da República. Vou dar um exemplo. Janones, que é do Avante, lançou a candidatura dele, fez um baita de um auê, quer ser candidato, e aí de repente ele aparece lá dizendo assim, não, abri mão da minha candidatura e agora eu apoio o Lula. Você acha que não rolou nada? Ele trocou só por uma ideologia? Ele já sabia o que era ideologia de esquerda. Então, infelizmente, hoje os partidos têm sido utilizados como massa de manobra ou para enriquecer somente os seus comparsas. Então, nesse ponto, eu concordo que menos partidos seria melhor. E você acha que os jovens hoje eles estão mais interessados e participativos ou eles estão sendo mais massa de manobra? Se eu falar para você dos jovens que eu tenho convivido, eu tenho visto muitos jovens que estão desejosos em ver a coisa mudar. Então, isso me anima. Né? Opa, peraí, eu quero mudar isso. E de outra parte, aí, obviamente que eu vou falar daqueles que acabam sendo essa militância da esquerda, no meu entendimento estão sendo manipulados, porque os valores, se você perguntar e começar a ir na raiz e perguntar, não sabem explicar o porquê. Eles só digam assim, não, vocês são genocidas, vocês são racistas, vocês são homofóbicos, Bolsonaro é um lixo, é só o que eles sabem explicar, mas tecnicamente não tem noção do que está acontecendo, portanto manipulados. E aí você acha que as pessoas que seguem a ideologia de esquerda estão sendo guiadas pelo inimigo? Gente... É polêmica, Galpo. Tem hora que eu acho que o capeta ele olha lá do inferno e ele fala assim, caramba, eu não tenho nada a ver com isso, meu. Eu acho também. Eu não tenho nada a ver com isso, vocês estão jogando para mim. Então veja, eu acho que nós não podemos deixar de espiritualizar. A gente sabe que o reino espiritual ele é organizado, a gente sabe que o Satanás ele é astuto, ele age...
mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também chamar, para nós, é o que eu chamo de autorresponsabilidade. É chamar para nós a responsabilidade de resolver o problema. Porque, repito, às vezes a gente só joga para o capeta, joga para o reino espiritual, fica pedindo para Deus para fazer alguma coisa, quando nós poderíamos fazer. Então, se vocês como jovens amanhã, se interessarem pela política, ser candidato a vereador, ser candidato a deputado, poxa, se amanhã a gente tiver uma bancada de deputados estaduais, deputados federais, de vereadores, que são tementes a Deus, nós vamos fazer culto lá dentro, então a gente vai evidenciar o reino lá dentro. E aí nós estamos divididos hoje, o país praticamente está dividido. E dizem, né, ouço muita gente falar que o governo militar é a solução. O que o senhor acha disso? O papo é reto mesmo, né? Aqui não faz curva, não. Gente, vamos lá. Ó. Se a gente for falar de militarismo, a gente teria que mudar totalmente a nossa Constituição. A nossa Constituição não permite mais um governo militar. No governo militar, não existe mais poder executivo, legislativo e judiciário. Simplesmente os militares eles dominam e eles determinam o que vai acontecer. Se você pegar o governo militar, aí eu faço um desafio para vocês. Conversem com seus pais e com seus avós que viveram no tempo militar. O meu pai viveu no tempo militar, os meus avós viveram no tempo militar. E eu perguntei para eles, falei, mas e aí, como que era no militarismo? Era isso mesmo? Era espancamento e tal? Eu não vi nada disso. Ou seja, a minha vida, ganhei dinheiro para caramba na época, não tive problema nenhum. E meu avô era mais radical, ele falava, quem tinha problema era vagabundo. Ou seja, quem ia contra o governo e assim por diante. Então, eu não vejo o governo... Aquilo que cometeram de errado tem que ser penalizado, ponto. Mas lá atrás, quando o general que abriu mão e aí veio a Constituinte e assim por diante, ele disse uma frase que hoje está se colocando na realidade. E ele disse o seguinte, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele falou o seguinte, olha, hoje vocês estão tirando a gente do poder e indo para a Constituinte. Ok, se é o que a população quer, nós vamos atender. Então nós vamos abrir mão, faça a Constituinte e passamos a viver um presidencialismo. Mas um dia vocês terão saudades do militarismo. E é o que está acontecendo hoje. E aí tem mais uma pergunta aqui, ó, se o senhor tem exemplos práticos de situação onde, se não fosse algum político cristão ou com princípios cristãos para defender ou tomar alguma atitude, a igreja teria sido penalizada. Inúmeros. Vou dar um prático recente agora. A cidade de São Paulo, meu primo é vereador por São Paulo, a nossa família é uma família envolvida com política, e um pastor liga para eles dizendo o seguinte, estou desesperado, o que foi? A igreja comprou um terreno, imagine vocês aqui, comprou um terreno. E aí vai lá e faz o projeto para a construção da igreja. Apresenta na prefeitura. Política, organizacional. Então, tinha que passar pelos trâmites que foram definidos pela legislação local. Ele vai lá e apresenta tudo, com a RT, engenheiro, arquiteto, apresentou tudo. Projeto apresentado não sai. O pastor começou a pressionar o órgão da prefeitura. Até que num dia ele recebe lá um fiscal da prefeitura. O fiscal chega lá no pastor e fala, pastor, eu estou aqui com o seu projeto, o senhor foi até a prefeitura, abriu uma reclamação, eu estou aqui para lhe ajudar. O que o senhor precisa? Eu falei, não, eu preciso que aprovem o meu projeto. Eu falei, então, pastor, o senhor sabe que a máquina é muito burocrática, é muito difícil, é o famoso vender, colocar a dificuldade para vender a facilidade. O senhor sabe que é muito difícil e tal. Agora, pastor, R$250 mil, eu aprovo o teu projeto. O pastor ficou desesperado. Pô, peraí, eu já vou ter que construir. Eu vou pegar dinheiro do órfão e da viúva e vou pagar para um fiscal corrupto 250 mil de propina para construir a igreja de Cristo. Não vou pagar. Falou, amigão, tá bom, eu vou pensar. Ele liga para o meu primo. Vereador, estou com um problema assim assado. O vereador falou, não, peraí, qual que é o nome do fiscal? Tal fiscal, ok. Foi lá, levantou quem era o chefe do cara, foi no chefe do cara. O que está acontecendo? Isso aqui é um absurdo. Não, vereador, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Eu vou assumir isso aqui pessoalmente, vou ver o fiscal, vou penalizar, é um absurdo. Absurdo nada, devia estar envolvido também. Moral da história, em 2 dias estava liberada a planta para o pastor construir. Sabe quanto que o pastor pagou? As taxas. 200 e poucos reais, já tinha pago o RT, pagou as taxas de construir a igreja. Então veja, a igreja estava sendo penalizada não porque estava fazendo alguma coisa errada, o projeto estava tudo certo. Só que fiscais malandros queriam penalizar. Outro caso, e aí foi com a gente. Meu pai em São Paulo, ele teve que inclusive, ele pediu uma alteração na lei do PSIL. O que é a lei do PSIL em São Paulo? Qualquer templo religioso, seja igreja evangélica, católica, umbandista, que tiver acima de 12 decibéis, pode ser multada em até R$50 mil. Cidade de São Paulo.
Meu pai comprou um decibelímetro. Ele comprou, levou para a minha sala, eu estava em reunião com ele, e ele pôs o decibelímetro lá e ligou. Falei, o que é isso aí? Ele falou, um decibelímetro, deixa ele aí. E nós começamos a conversar. Meu pai fala que eu nasci para falar sem microfone, que eu falo alto pra caramba. Se eu estiver falando, ouve lá do outro lado da rua. Passava dos 12 decibéis. Imagina uma igreja, eu não perguntei, né? Vocês são pentecostais? Como que é a igreja aqui? A gente é pentecostal. É pentecostal? Gente, isso aí que vocês fizeram já passou de 20 decibéis. Imagina dando glória, imagina batendo palma. Não tem jeito, passa dos 12 decibéis. O que acontecia? Começou um monte de pastor ligar para a gente reclamando. Falou assim, pô, o fiscal veio aqui e me multou em 50 mil reais. Tá, mas o cara mediu de onde? Pô, o cara veio aqui no culto, quietinho, entrou no meio do povo e abriu o decibelímetro. É óbvio que vai passar os 12 decibéis. O que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta de lei e que foi aprovada, que olha, a partir da aprovação e promulgação da lei, poderá continuar sendo multado. Mas vamos lá, existem algumas regras. Primeiro, tem que ter um denunciante. O fiscal não pode falar, briguei com a minha esposa, ou o Corinthians perdeu, eu vou lá multar a igreja. Não pode, seja o Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, qualquer um, ok? Então, tem que ter um denunciante, primeiro ponto. Segundo, tem que ter testemunhas, uma do denunciante e uma do denunciado. Então, tem que chamar a igreja também lá para fazer a medição. Terceiro, tem que se medir da casa do denunciante. Pô, peraí, você vai entrar dentro da igreja para ver se está com 12 decibéis, quem está lá dentro não está reclamando disso. Então, se o cara reclamou e tem 3 casas para frente, então vai medir lá da casa dele. Quarto, vai descontar todo e qualquer ruído que não seja o ruído que está sendo emitido pela igreja. Passou um ônibus na rua, a mulher do cara está passando aspirador na casa, está com o liquidificador ligado, desconta tudo. Se der acima de 12 decibéis, volta na igreja e notifica. Olha, nós verificamos com todas as medições que passou dos 12 decibéis. O senhor tem 6 meses para fazer a correção. Passou desses 6 meses, não fez a correção, ele é prorrogado por mais 6 meses. Se não deu, aí sim a igreja é multada. Poxa, aí regularizou a lei. Se não faz isso, a igreja estava sendo prejudicada por fiscais malandros que chegavam lá e davam uma multa de 50 mil reais, mas eles não queriam multar nos 50. Não, pastor, se o senhor me aceitar 5 mil aqui, está resolvido o problema, não vou te multar. E aí o senhor acha que a corrupção ela é estrutural hoje? Ela está em todas as áreas da sociedade, não só na política? Não tenho nem dúvida. Na realidade, existe um sentimento de corrupção na sociedade. Se a gente pegar, existe até uma frase de senso comum no Brasil, que é o Brasil do jeitinho. Né? Ou seja, a gente dá um jeitinho em tudo. Então, isso existe. Quer ver onde nós mesmos colaboramos com a corrupção? Você já foi em um restaurante e você deu caixinha? Por que você deu caixinha? Que vem na nota. Não estou falando dessa caixinha. Eu estou dizendo de você lá e falar, não, peraí, vou dar 50 reais aqui para o garçom. O garçom, você dá uma caixinha para ele. Já. Já aconteceu inúmeras vezes. Normalmente a gente dá para quê? Não, eu vou dar porque eu vou voltar nesse restaurante, aí o cara me trata bem. Isso não é corrupção? Eu estou pagando para o cara para ele me tratar bem. Então, Cláudio, eu não tenho o costume da caixinha. Eu não dou. A caixinha que eu dou é a minha simpatia. Eu sou simpático com o cara, eu trato ele bem, e o cara vai me tratar bem. Porque senão eu estou comprando o cara, eu estou pagando para ele fazer. Eu me lembro, há muitos anos atrás, vou colocar aí uns 15 anos atrás, eu estava numa reunião com um pastor que queria ser candidato a deputado. E a gente conversando, e o garçom veio, ouviu a conversa, ele falou, o senhor é político? Aí eu falei assim, não, então, ele vai ser candidato a deputado federal. Ele falou, vai roubar pra caramba, né? Então, primeiro o cara já foi indelicado, né? Ou seja, um garçom fazer um negócio desse com um cliente que está lá. Já foi indelicado. Ele falou, não, mas por que você está falando? Eu falei, porque político é tudo ladrão. Aí na hora eu virei para ele e falei, meu irmão, mas vamos lá. Então, se você acha que político é tudo ladrão, poxa, então por que você não se candidata? Pô, se candidata, porque aí você vai chegar lá e você vai mudar a situação. Ele falou, eu não, se eu for para lá, eu vou roubar do mesmo jeito. Falei, caramba, aí nós estamos quebrados mesmo. Ou seja, o camarada já está falando que ele vai para lá e que ele vai roubar também. Então, eu acho que é estrutural. Há um sentimento da vantagem. Se eu puder levar alguma vantagem, eu vou fazer para resolver o meu problema. O guarda me parou na estrada e a multa é de X. Dá um Xzinho aqui que está resolvido o problema. A gente vai lá e paga. Exatamente. E aí, falando de oposição de governo, a oposição ela é necessária? Existe uma oposição saudável? Eu diria que em todo e qualquer governo é necessária oposição. Tem que ter oposição. Porque senão, eu costumo dizer que toda unanimidade ela é burra.
Dentro de casa tem oposição, ou não tem? Quantas vezes que eu chego lá e falo, não, vamos fazer assim, assim, assado. A oposição está sentada ali, ó. Não vamos fazer assim, vamos fazer assado e não sei o quê. O que isso traz para a gente? Reflexão. Você reflete, opa, peraí, mas se ela está falando, deixa eu pensar. Caramba, ela tem razão. E normalmente ela tem razão, tá? Já que eu falei que ela é oposição, tem que fazer a média agora, porque senão depois eu estou lascado. Mas na realidade, normalmente, realmente ela tem razão. Ela tem uma visão panorâmica. Mulher tem uma visão panorâmica, né? Mulher é um bicho fantástico que Deus fez. Né? E ela me dá essa segunda visão. Então, eu acredito que a oposição ela é fundamental. O problema é que hoje nós vivemos de uma oposição irresponsável. Uma oposição que é oposição por ser oposição. Eu não sou oposição porque eu quero o bem do meu país. Eu sou oposição porque eu quero te destruir. Está aí a CPI, que eu chamo de CPI do circo, que foi a CPI da Covid. Omar Aziz, Otto Alencar, aquele outro, Renan Calheiros. Aquilo foi um circo que gastou dinheiro nosso, dinheiro de tributo, dinheiro de imposto, simplesmente porque eles queriam destruir o Bolsonaro. Então, veja, se tem coisa errada, que a Polícia Federal investigue, que o Ministério Público investigue, que penalize quem tiver errado. Agora, quando eu sou oposição só por ser oposição, porque eu quero ganhar um cargo lá na frente, aí para mim essa é uma oposição terrível, e esta oposição terrível é a oposição que o PT sabe fazer. E aí, para a gente caminhar para o final já, é difícil ser político e ser cristão? Não. Desde que ele seja cristão. Ei. Se ele é cristão, não tem dificuldade nenhuma. Então, várias pessoas já perguntaram assim para mim, nossa, pastor, mas o senhor vai entrar para a política, esse ambiente é complicado, hein? O senhor não tem medo de se corromper? E a minha resposta é muito simples, se corrompe quem já é corrompido. Se corrompe quem já tem o caráter deturpado. Se você tem o caráter de Cristo, você já sabe para o que você foi, você já vai criar firewalls, você cria obstáculos para que isso nem aconteça. Eu já cheguei em reuniões que pessoas pararam de conversar, disseram assim, chegou o Cláudio aí, ele é Caxias. Maravilha, em outra língua, o que ele estava dizendo é o seguinte, sobre ele está o Espírito Santo de Deus e nós não vamos nos deter com ele. É mais ou menos isso. Amém. E aí, para a gente encerrar, eu acho que não é nenhuma pergunta direta, mas aí, se o senhor também quiser fazer alguma consideração final depois, fique à vontade. Se o senhor pudesse dar um conselho para jovens cristãos que estão interessados aí nesse tema, em ser relevante na sociedade, o que o senhor diria? Seja relevante. Seja relevante, vá em frente, levanta a cabeça, faz a sua parte. O que eu vejo hoje é uma geração de jovens agentes secretos. Ele é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe, ele esconde de todo mundo, está errado. Ou nós somos sal da terra e luz do mundo, ou um dia nós vamos chegar diante de Deus e a gente vai ter que prestar conta diante dele. E que Deus olhe para nós e diga, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Esse foi o nosso papo reto de hoje com o pastor Cláudio Apolinário. A gente vai dar uma lembrancinha para o pastor. Vou chegar aqui. O assistente de palco mais bonito desse Brasil. Eu queria que você ficasse de pé e estendesse as suas mãos. Vamos orar pelo pastor, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, Pai. Senhor, muito obrigada, ó Deus, ó Pai, porque o Senhor tem despertado uma geração, Pai. Senhor, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem gerado, ó Pai, incômodo nos nossos corações, Pai. Senhor, assim como o pastor falou aqui, ó Deus, nós não queremos ser igreja para dentro, Pai, mas nós queremos ser igrejas para fora, Pai. Senhor, então que daqui, ó Deus, saiam, ó Pai, jovens relevantes, ó Deus, Senhor, ó Pai, que, ó Pai, difundem, ó Deus, os princípios do Teu reino, ó Deus, o amor a Ti, ó Deus, Senhor, o zelo pelas Tuas coisas, Pai. Senhor, nessa hora nós queremos colocar a vida do pastor Cláudio nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Senhor, nós sabemos que Ele vai enfrentar, ó Deus, dias agitados, Pai. Senhor, então, ó Pai, nessa hora, Deus, que o Senhor blinde o seu coração e a sua mente, Pai. Senhor, que o Senhor guarde, ó Deus, os seus pensamentos, guarde seu coração, Pai. Senhor, ó Deus, que o Senhor guarde a sua família, Pai. Senhor, ó Deus, e que a sua vontade, ó Deus, seja
seja feita, Pai. Senhor, que as tuas promessas sejam cumpridas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que ele seja parte relevante, ó Deus. Senhor, ó Deus, onde quer que ele entre, ó Deus, naquela assembleia, Pai. Senhor, ó Deus, que, ó Deus, ó Pai, cada, ó Deus, palavra que saia da sua boca, Deus, seja uma palavra de vida, Deus. Seja uma palavra, ó Deus, ó Pai, de sabedoria para transformar a nossa sociedade, Pai. Senhor, nessa hora nós queremos também orar por este país, ó Deus. Senhor, ó Deus, em outubro teremos a eleição, ó Deus. Pai, vem sobre essa nação, Jesus. Sopra, Espírito Santo, sobre essa nação, ó Pai. Senhor, o Brasil não pertence a nenhuma ideologia, ó Deus, mas ele pertence a Ti, Pai. Senhor, nós declaramos que essa nação é sua, Pai. Senhor, nós declaramos, Jesus, que São José dos Campos, que o estado de São Paulo pertence a Ti, ó Deus. Senhor, que ideologia nenhuma prevalecerá, ó Deus, mas que prevalecerá o Teu reino, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que toda palavra de maldição, ó Deus, que todo intento de Satanás contra essa nação caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e levanta, ó Deus, levanta, ó Pai, os Samuéis dessa nação, ó Deus, levanta os Davis dessa nação, ó Pai. Senhor, levanta uma geração que não vai renunciar à Tua palavra, ó Deus. Senhor, que nós possamos dizer, ó Deus, Senhor, com convicção, ó Deus, ó Pai, que essa nação tem um Deus, ó Deus, que essa nação, ó Deus, tem um Pai, ó Deus, que as outras nações olhem para nós, ó Deus. Senhor, que não sejamos conhecidos mais como o país da corrupção, Pai. Senhor, como o país do futebol, ó Deus, como o país do carnaval, ó Deus, mas que sejamos conhecidos a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós profetizamos prosperidade sobre essa nação, ó Deus. Senhor, nós repreendemos todo o espírito de miséria, miséria financeira, miséria emocional, ó Pai. Senhor, nós profetizamos o novo sobre essa nação, ó Deus. Um novo soprar, ó Deus, um novo fôlego, Pai. Começando em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, gratidão diante de Deus, gratidão e parabéns pelo trabalho de vocês, de conscientização, principalmente dos jovens, eu creio que é muito importante. Então, dia 2 de outubro é uma data muito importante para nós, é plebiscitário literalmente. Então, votem com consciência. Deus conhece o meu coração, sou agora candidato, mas não pensem no Cláudio, pensem em vocês, pensem no país, pensem na nação. Busquem, pesquisem os candidatos a todos os cargos, são 5 cargos, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Pesquisem quem são. Chega uma hora, aí vamos falar de presidente da República, que a gente tem que olhar e pensar o seguinte, espera aí, não é o Cristo que eu queria, mas é menos ruim, defende pelo menos os nossos valores, nós precisamos ter essa consciência. E para os cargos proporcionais, que daqui a 4 anos, se eu voltar aqui, que eu possa perguntar em quem vocês votaram, vocês vão saber quem foi, o que ele defende, qual foi o mandato que ele levou. E repito, esqueçam o Cláudio, não estou aqui para falar do Cláudio, estou aqui para falar de reino. Nós precisamos votar com consciência para que o reino se estabeleça em todos os lugares que a gente tiver. Deus abençoe vocês.